Val Kilmer faleceu nesse dia 1º de abril, né? E, cara, 65 anos, ator jovem ainda, mas fez muita coisa boa, principalmente nos anos 80 e 90. Vamos reviver aqui alguns dos melhores momentos que ele teve em Hollywood. Tudo bom com você, Jacobs? Cara, tudo bem, mas realmente foi uma notícia que essa a gente queria que fosse mentira, né? É Dia verdade. 1º de abril, o Val Kilmer faleceu aí, um cara que acho que recentemente voltou muito pro centro da cultura pop com o Top Gun Maverick, que ele tem uma participação não muito grande, mas das mais Muito significativas, forte. né? Muito Sim. forte. Uma cena que, inclusive, acho que agora ganha um toque a mais, né? Já que ali é o último contato do personagem do Tom Cruise com ele. E depois a própria questão de saúde dele no mundo real, ela é usada ali, né, no Sim, filme. Então, sim. cara, uma lenda, um cara que fez, como você falou, nos anos 80 e 90, chegou a ser um daqueles caras que tava na primeira prateleira de Hollywood e que, pô, tá em um monte de filme que a gente adora, um monte mesmo. Tanto é que foi eleito para ser um Batman, né? Mas enfim, Exatamente. vamos chegar lá, Vamos lá. vamos com calma aqui. Antes de mais nada, você tem um favorito seu ou vamos guardar isso para depois? Cara, eu tenho um favorito, mas eu acho que a gente vai falar do meu favorito. Você quer que eu fale agora ou a gente guarda? Não sei, não, vamos pedir Eu- pra galera já comentar aqui embaixo quais são os favoritos de vocês. A gente vai chegar lá. Eu acho que eu sei já qual que é o seu e não é tão difícil. Não é muito difícil. Quem me conhece vai saber num instante. O que eu vou dar uma dica, é o seguinte. É um filme onde ele é um coadjuvante. E é uma coisa Sim. que eu acho até curiosa dele. Ele já foi protagonista de muito filme. Eu acho que talvez o filme mais famoso dele, tirando o Batman, né, pelo personagem e tal, que é The certamente Doors? a gente vai falar que é o The Doors, ele é o protagonista, mas ele... Cara, pensa num cara que você podia botar no segundo ou no terceiro papel mais importante do seu filme e ele elevava aquele papel ao ponto do personagem ficar memorável. É o que acontece no meu filme favorito dele, Sim. que inclusive era muito fácil ele ser completamente engolido pelo resto da Porque tem elenco. outros monstros Tem uns envolvidos. outros caras. Mas é isso, vamos começar aí a falar da carreira maravilhosa que ele teve. É isso aí, ó. Ele é um cara que começou muito no teatro, né? Daí quando ele foi, uma das primeiras coisas que ele fez foi um especial de TV com a Michelle Pfeiffer. Cara, os dois super novinhos, Val Kilmer e a Michelle Pfeiffer, novíssimos aqui. Mas o grande... Em breve, dois atores da DC aí, né? Olha só, Ela fez a Mulher Gato no verdade. Batman Returns e depois ele no Batman Ele é o Eternamente. próprio Batman. Ele é o próprio Batman, exatamente. Aí o estouro dele, né? O primeiro filme que ele fez é o meu favorito, que é Top Gun. Desculpa, Top Secret. Top Secret, que Top é... Secret. O pessoal não lembra do Val Kilmer como ator de comédia, mas ele tem um baita Ele começa. nervo pra comédia, Ele exatamente. começa, cara. O primeiro filme dele é justamente Top Secret, cara. É um dos filmes. Eu tenho o DVD gringo, porque Que não isso? saiu aqui. Quer dizer, pelo menos não achava mais aqui. Eu trouxe numa das viagens que eu fui pra fora, eu trouxe pra cá, emprestei pro amigo, eu, Tartu, você devolve meu Top Secret, por favor. Nossa, não devolveu? Não devolveu, Pô, cara, mas enfim, já aproveito e já cobro aqui, mas eu sei onde que tá. Pelo menos é mais importante isso, né? Não perdeu, pelo menos. Mas é um filme que tá disponível aí, dá pra alugar digitalmente. Eu assisti recentemente com o Hotel, cara, e continua sendo maravilhoso, as cenas são muito boas. Ele foi feito ali, logo depois do Aperte Cintos, o piloto sumiu, nessa esteira dos besteróis, né? Saquei. Então ele pega ali, o personagem dele é tipo um Elvis num filme, meio filme de guerra dos anos de Segunda Guerra Mundial. Ok. Então mostra muito dos alemães e tal. Besterol puro de primeiríssima qualidade dos anos 80, cara. Talvez um dos filmes mais importantes da carreira dele que eu não vi. Então aqui eu tô Sério? com você, ainda não assisti. Puta que inveja. Vou ter o primeiro contato. Que inveja, Agora eu vou cara, ter o porque primeiro contato. muito bom, é muito bom. Tem cenas maravilhosas ali, muita comédia textual, muito texto bom e muita coisa física acontecendo o tempo todo, cara. Aquele filme que você piscou, você perdeu uma piada. Saquei. Ou mais. Saquei. Maravilhoso. Maravilha. Aí depois ele foi pra Real Genius. Daí depois, Tem logo outro depois, um outro top, O que é outro top. Top Gun. Top Gun, aí sim. Que o Top Gun, cara, acho que a gente pode... Eu sei que eu tô pulando um pouquinho, mas acho que a gente podia juntar até a discussão do Top Gun Maverick. Sim. Porque o personagem dele acaba passando por um dos arcos mais interessantes da franquia toda. O Pete Mitchell não tem exatamente um arco. Enquanto o Iceman começa como o otário e depois no Maverick Ele já é vilão, né? É o vilão, ele é o mesmo, rival né? dele, do Tom Cruise, né? E aí ele depois no Maverick já é apresentado como, vamos dizer, mentor. E é impressionante como o Val Kilmer consegue interpretar bem os dois. Tanto que no Top Gun original, a gente tem ali o Pete Mitchell como aquele cara já que quebra as regras, que é todo valentão, que é não sei o que mais.
E o Val Kilmer precisa ser ainda mais, né? Ele precisa ser ainda mais valentão, ainda mais quebrador de regras, ainda mais, vamos dizer assim, egocêntrico, e para poder meio que tipo ir junto contra o Tom Cruise, assim, contra no sentido do filme mesmo. Mas no Maverick, cara, eu até achei curioso quando você percebe no filme lá que o Tom Cruise tá trocando as mensagens com ele, e no trailer falava, não, o Iceman não tá mais aqui pra te proteger. E eu pensava, cara, assim, eu entendo assim que no filme eles terminam meio que apertando de mão, sorrindo pro outro, mas você vai colocar o Iceman como mentor dele, como protetor dele, e o Kilmer, mano, assim que ele aparece em tela, ele transmite pra você no Maverick ali um calor, assim, uma garantia, uma segurança tão grande que funciona instantaneamente. Sim. Eu diria até que o arco do Iceman funciona mais pela atuação dele do que pelo texto. Cara, foi realmente um dos momentos que eu mais me emocionei no filme. Não é Tom Cruise andando de moto, não. É com o Val Kilmer. Eu achei que ele não ia aparecer no filme, sabe? Foda. Até porque no trailer eles fazem uma brincadeira no sentido assim, de uma pegadinha, melhor dizendo, que eles falam lá, o Iceman não tá mais aqui pra te proteger, e tem uma cena da foto dele no enterro. E acaba que o enterro é parte da história do filme, ele morre no decorrer do filme. E me pegou muito de surpresa. E é uma cena, como a gente falou no começo do vídeo, hoje ela tem um significado ainda maior. Porque ali é realmente uma despedida, não só do Tom Cruise, mas de todo mundo pro Val Kilmer. Sim. É uma chance final de vê-lo, apesar dos problemas de garganta, apesar dos problemas de fala, de tudo, que vira inclusive parte do texto do filme, né? Isso ele manda mais mensagem, ele só tem uma fala que ele consegue expressar mesmo. Virou uma coisa que agora a gente olha e fala, caramba, que bom que ele teve esse momento e que bom que a gente teve esse momento com ele. Foi o último filme que ele tem creditado ali na carreira dele. Então, quer dizer, foi realmente uma homenagem final ali e, cara, justíssima, eu acho realmente maravilhosa. E apesar de, como você falou, curta, totalmente coadjuvante, mas muito, muito, muito forte e importante. Melhor o filme, 100%. Ele tem também participação em Willow. Sim. Aí, falando de TV agora, né? Não, Willow é filme. O filme, porque depois teve a série, perdão, é isso mesmo, teve o filme. Filme com o Warwick Davis, e daí, inclusive, isso daí gera depois uma piada, depois na série de TV, aí sim, com o Rick Gervais e o Steve Merchant. Certo. Ele traz, o Warwick Davis traz o Val Kilmer no capuz do Batman, assim, eu sou o Batman, tem toda uma piada, né? Ele sempre tem esse lance do humor. Ele é um cara que, apesar de ter feito filmes muito densos, inclusive falam, né, que no The Doors, tipo, ele deu uma despirocada. Precisou procurar terapia pra sair do personagem, tanto que ele tinha entrado dentro da psicose ali, da psique, melhor dizendo, do Jim Morrison. Então, ao mesmo tempo que ele tinha isso, ele é um cara que conseguia fazer piada de si mesmo. Pelo visto, ele era, inclusive, muito engraçado, às vezes as pessoas contam dos sets aí. E aí eu acho que a gente pode até aproveitar que falou e puxar justamente o The Oliver Doors. Stone. O filme do Oliver Stone, a cinebiografia, né? Ele interpreta o Jim Morrison. Cara, quando a gente fez a lista de papéis dele pro site, depois que ele faleceu, eu comentei, acho que você vai concordar, poucas vezes alguém encarnou também a ideia de uma estrela do rock e uma estrela da música. Sabe, de você olhar pra ele e estática, numa imagem dessa, assim, já conseguir ver a vibe ali de rockstar, de celebridade, de estrela, sabe? E de tudo de bom e de ruim que pode vir com isso, inclusive, no meio. Hoje a gente tem um monte de cinebiografia musical que eu acho que são, francamente falando, bem fracas, mas essa eu acho que dá um exemplo melhor do que pode ser, do que esse tipo de filme pode ser em grande parte por conta do Val Kilmer ali. E principalmente quando você pega, cara, um personagem, uma pessoa tão icônica como foi Jim Morrison, e, cara, aí você coloca no pôster do filme o Val Kilmer, cara, e você fala assim, caralho, quem que tá aqui? É o Val Kilmer ou o Jim Morrison, velho? Porque muitas vezes a gente vê essas cinebiografias musicais e quando a gente tem um cara que já é uma voz ou um rosto tão conhecido, tipo o Amy Winehouse da vida, que teve recentemente, o Bob Dylan, é muito fácil, eu não tô dizendo que isso aconteceu com todos esses filmes, mas em alguns deles, você olhar e falar assim, é a Amy Winehouse da Shopee. Sabe, é o Bob Dylan da Shopee. Sim. Porque a gente já tem um conhecimento tão grande de como a pessoa se comporta, de como ela soa, de como ela se expressa, que quando você vê o filme, é fácil cair. Esse do The Doors, a gente tem ali um exemplo de, olha, não é bem o Jim Morrison, não é bem o Val Kilmer, é uma coisa ali mais interessante, que é uma fusão dos dois. Muito bom. Que mais que a gente tem aqui na lista? True Romance. Escrito pelo Tarantino, dirigido pelo Tony Gilroy, filmaço, super divertido, Amor a Queima-Roupa, eu acho que é o nome no Brasil.
E, cara, depois a gente precisa mencionar até uma coisa, Follows, já que... E, aliás, esse filme, se vocês não assistiram e vocês gostam do filme do Tarantino, então assim, putz, eu já vi todos os filmes do Tarantino, mas não viu esse, assiste esse. O roteiro é dele e a vibe é completamente do Tarantino e só tem gente boa nesse filme. O Brad Pitt é super memorável nesse filme também. Christian Slater com a Patricia Arquette. Christian Slater e a Patricia Arquette como casal principal sensacional. Esse eu recomendo assim com louvor. Ele foi lançado numa edição muito bonita em Blu-ray recentemente aqui no Brasil. Não, vou dar uma listada no elenco rapidinho aqui, ó. Christian Slater, Patricia Arquette, Dennis Hopper, Val Kilmer, Gary Oldman, Brad Pitt, Christopher Walken. Chega, né? Samuel Jackson. Bom, tá bom, pelo amor de Deus. E aí, esse filme é de quando, Fallons? É o quê? 92? James Gandolfini, caralho. 93. Então eu acho que eu posso pular agora pra 95 pra falar do meu. Vai lá. Meu filme favorito dele chama Fogo Contra Fogo, Hits. Clássico do mundo do crime. Talvez o meu filme favorito, dirigido pelo Michael Mann. O filme favorito de Christopher Nolan, podemos dizer isso aí. Ele baseou o Cavaleiro das Trevas nesse filme. Com a ideia ali do polícia e do ladrão se encontrando no meio do filme e depois no final, né? Ele faz a mesma coisa com o Batman e do Coringa. E, cara, era muito fácil o Val Kilmer ser engolido nesse filme. Ele chega nesse filme ainda super estrela do cinema. Tinha acabado de fazer o Batman, Vamos voltar pra ele. A gente vai fazer o Batman. É que eu acho que o Batman é uma discussão ainda que tem que ter um tempinho a mais. Ele tava no auge. E ele tem ali um papel que podia ser muito ingrato, porque esse é o filme que une o De Niro e o Pacino. Eles já tinham trabalhado juntos no Poderoso Chefão Parte 2, mas eles nunca haviam contracenado. E aí chega esse filme, e o filme é vendido como De Niro ladrão, Pacino policial, um contra o outro. E o Val Kilmer é parte da gangue do De Niro lá, e o Christian Harris, que é o personagem dele, é um dos melhores personagens do filme. E ele não é engolido de forma alguma. Pelo contrário, ele colabora para a própria temática do filme, que é de o quanto você está disposto a sacrificar para fazer o seu trabalho bem. Quem sacrificar alguma coisa a mais vai perder, entre o policial e o ladrão. Essa é a ideia do filme. E ele é o cara que está ali preso entre o trabalho de roubar e a vida pessoal. Cara, um amigo meu comentou um negócio desse numa rede social recentemente, depois que ele faleceu, e eu concordo 100%. Se o Val Kilmer tivesse atuado numa cena na vida, e fosse a cena que ele vira pro Robert De Niro tá ali querendo convencer ele a meio que, tipo, abandonar a esposa, e o cara vira e fala, pra mim o sol nasce e se põe com ela, e a atuação dele naquela cena, irmão, fosse só essa cena, a carreira dele tava feita. E o Christian Harris é um personagem que é tão bem feito naquele filme, muito pelo Val Kilmer, que o Michael Mann, que escreveu agora a continuação em forma de livro do Fogo Contra Fogo e quer adaptar para filme, decidiu que a continuação é focada no Christian Harris. A continuação são as aventuras do Chris depois do que acontece no filme original. Dizem aí que o Austin Butler está cotado para interpretar, porque o Val Kilmer já não pode, né? A idade não funcionaria, já não poderia antes mesmo dele ter falecido. E, cara, não me surpreende que o Michael Mann quis ir nessa situação, porque nessa direção aí do Christian Harris, ele tem um registro muito forte no filme, ele é instantaneamente memorável, tá? Vamos lá, ó, cara, a lista é gigantesca aqui, a gente podia falar desde Descent, dá pra falar... Tombstone, dá pra falar da participação dele no filme não memorável Alexandre o Grande. Você quer uma que eu descobri essa semana? Eu só descobri depois que ele morreu. Ele é a voz do Moisés em Príncipe do Egito. Animação produzida pelo Spielberg, que é uma delícia essa animação, é maravilhosa. Sim. Eu não fazia a menor ideia que era ele, porque eu só tinha visto esse filme dublado até hoje. Quando ele faleceu, que a gente estava pesquisando, eu descobri que ele era a voz do Moisés. Essa animação da galera da minha idade, todo mundo já viu. Né? E ainda hoje, eu acho, ela envelheceu muito bem, traço 2D bonito e tudo mais, músicas super memoráveis. Bom, eu nunca ouvi a voz dele como Moisés antes dessa semana, mas está aí uma coisa que contribui para o currículo dele. Já que você está falando de voz, ele emprestou a voz dele também para Super Máquina, o carro, o Kit. Mas não na série de TV dos anos 80, mas um reboot que teve nos anos 90, no final dos anos 90. Aí, ele é a voz que faz o Kit não creditado. Não creditado, tá bom, olha aí. E, cara, o último filme que eu acho que ele tem uma participação mais legal que eu lembro é o Kiss Kiss Bang Bang. Entre Tiros e Beijos. Tiros e Beijos. Que o Robert Downey Jr. Cara, esse filme é hilário. Ele é muito bom. Ele é hilário. Se a gente tava falando do potencial dele pra comédia, esse filme do Shane Black aí, mais uma das várias comédias de Natal do Shane Black. Cara, maravilhoso. O Robert Downey Jr. surtadão também nesse filme. E aí, assim, antes da gente... Acho que você já quer falar do Batman? Vamos encerrar com o Batman, né? Mas tem mais coisa? Só um último, que não é bem um papel, mas é o documentário Val. Documentário sobre ele, tá no Prime Video. É um documentário muito íntimo, até por ter cenas que ele mesmo se filma.
e que trata da carreira dele, vai tratar especialmente da luta dele pela saúde, a questão da garganta, a doença e tudo mais que ele teve. E hoje, de novo, eu mencionei isso quando a gente falou de cinebiografia musical, é um gênero que não está tendo os melhores exemplos agora. Eu diria a mesma coisa do documentário de celebridade. Mas esse eu acho que consegue ser um retrato bem vulnerável e bem íntimo do cara. Então, assim, especialmente agora que ele faleceu, eu acho que é um documento muito valioso de quem ele era. Tá no Prime Video? Tá no Prime Video aqui no Brasil. É o original Prime Video, então acho que vale a Tá pena disponível ver. para quem é assinante, Exato, não é aquele exatamente. que você precisa alugar. Não, dentro do streaming mesmo. Tá certo. Então vamos lá agora Vamos lá. falar do Batman. Batman Forever, filme do Michael Schumacher. Joe Schumacher. Joe Schumacher, desculpa. Michael Schumacher é o... Não, é da outro, Fórmula 1. não. Vamos lá. Joe Schumacher, que tem o Robin. Tem o Robin. Mas esse não é o Batman e Robin. Só pra Não é o Batman confundir, Robin. né? Não é do George Clooney. Robin. Esse é antes. E, cara, eu gosto de algumas coisas. Eu não desgosto do Val Kilmer, mas eu tenho um porém. Qual é? O filme de 93, 94, 93. Não, é depois. 92 95? é o Batman Retorno. Eu acho que é 95, por aí. Deixa eu pegar direitinho aqui. Vamos lá. 95. Batman Forever, 1995. Nesse momento, a gente já tinha rolado a Batmania, já tinha rolado o Cavaleiro das Trevas nos quadrinhos, já tinha rolado o Bane quebrando o Batman, quebrando a coluna do Batman. Nightfall, né? E naquele momento, um personagem que estava muito em alta era o Azrael, Certo. que é um Batman loiro. Pra mim, o Val Kilmer tinha que ter sido o Batman Azrael. Esse é o meu porém. Você fazia o filme e aí você achava que era o Batman e depois era o Azrael. Eu queria que ele fosse o Azrael, cara. Entendi. Eu acho que, cara, era a chance de você colocar um personagem novo ali, sabe? Esse filme, ele começou como um terceiro filme do Tim Burton e Michael Keaton. Sim, Assim, a ideia da Warner era que fosse um terceiro filme ali, né? Pra fechar a trilogia, com o Batman de 89 e o Batman Retorna de 92, que eu acho maravilhoso, inclusive. Mas aí não foi pra frente. Cara, E daí rebutaram a série e daí voltaram. A ideia original, antes do Tim Burton entrar, Tim Burton que tem, né, a mão pesada dele, né, a assinatura dele, a ideia dos produtores era fazer os filmes camp, tipo, como foram Surtadão, o né? Batman Forever e o Batman e Robin. Filme, cara, ele levando a galera de volta Mais infantil, mais... ao Batman de 66. Exato. Então esse filme traz isso. Eu não sou contra isso em ideia, porque eu acho que o Batman é um personagem mais flexível, mais interessante, assim, ou melhor, variável do que as pessoas lembram. Hoje a gente tá nessa... A gente saiu de um Batman realista do Christopher Nolan para um Batman ali, um pouco mais ação do Zack Snyder, para um Batman que é tão realista agora do Matt Reeves que faz o do Nolan parecer fantasioso. Mas alguns dos melhores roteiristas de Batman, Grant Morrison, por exemplo, adoram a parte psicodélica, adoram a parte mais bizarrona do personagem, que é parte dos quadrinhos tanto quanto um Cavaleiro das Trevas. Eu gosto, então, que Asilo isso Arca. seja... Exatamente, que isso seja uma ideia ali que pode ser explorada. Eu acho que a questão é muita execução. Acho que a execução não tá lá. Eu não acho que o problema do filme do Batman eternamente é necessariamente o Val Kilmer. Inclusive, fazer aqui um jabá para o omelete.com.br. O maior fã do Joe Schumacher nessa redação aqui, que é o Caio Colette, escreveu um baita texto sobre o Val Kilmer como Batman, defendendo lá a ideia. Mesmo que você não goste desse filme e discorde, como eu também discordo, que o Val Kilmer não foi o melhor Batman, o texto é tão bom que você até fica um pouco convencido. Então fica lá minha recomendação para ler. Não um grande filme, cara, mas eu acho que não é culpa dele. Não, nada. E ele é beneficiado pelo fato de ter tido o Batman e Robin com o George Clooney depois. Aí ele é mais bem lembrado por isso, sabe? Sim. E, cara, visualmente... Não foi ele que acabou com a franquia. Não foi ele. E ele tem um queixo, né, cara? Ele tem um queixo perfeito pra ser o Batman. O queijo é perfeito. Cara, mas assim, um dos problemas é justamente, cara, colocar um elenco de atores ali do lado. Cara, você tem o Tommy Lee Jones como Duas Caras, mas principalmente você tem o Jim Carrey, que tava no ápice naquele momento. Talvez maior do que qualquer estrela de cinema que já existiu, sei lá, nos Estados Unidos, assim. Ele tava gigantesco e, pô... Fazendo o Charada. O Charada, exatamente. Então, tipo, ele é palhaço ali, Exato. né? Eu ia falar Joker, mas Joker é outra coisa. Não, ele é o palhação. Ele é totalmente, assim, comédia descarrada. Olha aí, é um negócio que...
exagerado é pouco pro que É. ele tá fazendo ali, né? E assim, o Val Kilmer, ele tem esse tato pra comédia que a gente comentou. Mas eu acho que aí o... E não pedia isso, né? Não, eu acho que fica uma bagunça tonal, assim, no filme, sabe? Ele tem até um senso de estética que eu acho que é interessante em algumas coisas. Esse Batmóvel eu acho O próprio bonito, cara. Batmóvel, exatamente. Ó, essa cena, ó, ele pega, ele joga um carro, o carro sobe a parede. Isso daqui é uma puta referência ao Batman de 66, que ele subia, Exato. né? Ele e o Robin subiam Exato, a parede, exato. né? Tipo, Não, isso... E o Joel Schumacher adora o Batman de 66, dá Sim, pra ver isso sim, no sim, filme, sim. né? Cara, a Nicole Kidman aí também tá no filme, né? Putz, esse filme eu não acho que ele é assim um desastre como o Batman e Robin é, mas ele não funciona tão bem. Só que eu fico imaginando o Arif. Se a gente tivesse o Val Kilmer como o Batman num filme melhor, ele tinha feito uns 3 filmes do Batman, sabe? A carreira dele, que já foi muito boa, teria um ápice gigantesco ali e talvez hoje a gente tivesse uma disputa maior, assim, na briga de quem é o melhor Batman, de ter mais um cara ali brigando, sabe? Porque ele fazia sentido pro personagem. E só lembrando também que o Joel Schumacher não era um péssimo diretor. Não é. Ele tem filmes bons. Tem filmes bons. o Flatliners, que é dele, que é o do Flatliners pessoal que quer se matar pra ir pro além, um negócio assim, com né? Julia Roberts. Com Julia Roberts, exatamente. O Kiefer Sutherland. Phone Booth também é bem legal. É divertido, esse filme é divertido. É Eu não bom, vou dizer que ele é cara. ótimo, mas é divertido. Ele é 8mm com o Nicolas Cage. Esse daí, olha, clássico cult. Tem que respeitar, desculpa, tem que respeitar. Então é isso, tipo, a culpa não era do Joel Não, Schumacher, cara. Tipo, os produtores chegaram com uma ideia, ele falou assim, beleza. Eu encaro. Vocês Tem um querem, boleto eu pra faço. pagar? Eu faço, né? Deram carta branca pra ele, ele fez o filme dele. isso. Tanto que depois ele ainda retornou pra Volta, outro, né? volta, Poucas vezes a gente vê um cara dirigir 2 reboots de um personagem, né? Porque, assim, teoricamente pode até fazer parte da mesma cronologia, eu não sei, mas literalmente são 2 novos começos. Um com o Val Kilmer e um com o George Clooney. Nenhum dos dois foi pra frente, mas tá lá. Agora chegou a sua vez, ó. Você comentou aí embaixo já qual que é o seu favorito, Val Kilmer, qual é o filme que você mais gosta que ele fez. É o Fogo Contra Fogo? É Top Secret? Já assistiu Top Secret? Se não assistiu, ó, vai lá assistir. Depois volta aqui pra me agradecer, tá bom? De nada. E valeu, galera. Até mais.